O livro de Urantia, 35, 9. Os governantes Lanonandex. Os Lanonandex são os governantes permanentes dos planetas e soberanos rotativos dos sistemas. Um desses filhos governa agora em Jerusalém, a sede central do vosso sistema local de mundos habitados. Os soberanos dos sistemas governam em comissões de 2 ou 3, na sede central de cada sistema de mundos habitados. O pai da constelação nomeia um desses Lanonandex como dirigente a cada decamilênio. Algumas vezes não é feita nenhuma mudança no comando do trio, sendo a questão inteiramente opcional para os governantes das constelações. Os governos dos sistemas não têm o seu pessoal substituído subitamente, a menos que ocorra alguma espécie de tragédia. Quando os soberanos dos sistemas ou os seus assistentes são revogados, os seus lugares são ocupados por uma seleção feita pelo Conselho Supremo, localizado na sede central da constelação, dentre os da reserva daquela ordem, e em Edentia. Esse grupo de reserva é maior do que a média indicada. Os Conselhos Supremos dos Lanonandex estão estacionados nas várias esferas sedes das constelações. A esse corpo preside o altíssimo colaborador sênior do pai da constelação, enquanto o colaborador júnior supervisiona as reservas da ordem secundária. Os soberanos dos sistemas fazem jus a seu nome. Eles são quase como soberanos nos assuntos locais dos mundos habitados e agem de forma quase paternal, ao dirigir os príncipes planetários, os filhos materiais e os espíritos ministradores. O domínio pessoal do soberano é praticamente completo. Esses governantes não são supervisionados pelos observadores da Trindade, provenientes do universo central. Constituem a divisão executiva do universo local e, enquanto custódios encarregados da promulgação dos mandados legislativos ou executivos que aplicam os vereditos judiciais, eles representam um único escalão em toda a administração do universo, no qual a deslealdade pessoal para com a vontade do filho Micael poderia fácil e prontamente instalar-se e afirmar-se. O universo local tem sido desafortunado, pois mais de 700 filhos da ordem Lanonandex rebelaram-se contra a direção do universo, precipitando assim a confusão em vários sistemas e em numerosos planetas. De todo esse número de fracassos, apenas 3 eram soberanos de sistemas, e praticamente todos esses filhos pertenciam à segunda e terceira ordens, a dos príncipes planetários e Lanonandex terciários. Desses filhos, o elevado número que caiu do alto de sua integridade não indica nenhuma falha de sua criação. Eles poderiam ter sido criados divinamente perfeitos, mas foram gerados de um modo tal que pudessem entender melhor as criaturas evolucionárias, de como vivem nos mundos do tempo e do espaço, e assim aproximar-se mais delas. De todos os universos colocais de Orvonton, exceção feita a Encelon, foi o nosso universo o que perdeu o maior número dessa ordem de filhos. Em Uversa, é do consenso geral pensar que tivemos tantas complicações administrativas assim em Nebadon, porque os nossos filhos da ordem Lanonandek foram criados com um grau muito elevado de liberdade pessoal de escolher e planejar. E não faço essa observação como uma forma de crítica. O Criador do nosso universo tem plena autoridade e poder para fazer isso. A ideia, sustentada pelos nossos altos governantes, é de que, ainda que os filhos com um tal livre-arbítrio possam causar problemas excessivos em idades iniciais do universo, quando as coisas afinal estiverem completamente sob o controle e finalmente estabelecidas, os ganhos vindos de uma lealdade mais elevada e um serviço mais voluntário da parte desses filhos profundamente testados farão mais do que compensar a confusão e atribulações dos primeiros tempos. Em caso de rebelião na sede central de um sistema, um novo soberano é colocado geralmente em um espaço de tempo relativamente curto, mas não é assim nos planetas individuais. Eles são as unidades componentes da criação material, e o livre-arbítrio da criatura é um fator para o julgamento final de todos esses problemas.
Os príncipes planetários sucessores são designados para os mundos isolados, os planetas cujos príncipes possam haver-se desviado em autoridade, mas eles não assumem o governo ativo de tais mundos até que os resultados da insurreição sejam parcialmente superados e removidos pelas medidas reparadoras adotadas pelos Melquisedeques e outras personalidades ministrantes. A rebelião da parte de um príncipe planetário instantaneamente isola o seu planeta. Os circuitos espirituais locais são imediatamente cortados. Apenas um filho de alta outorga pode restabelecer as linhas interplanetárias de comunicação com um mundo assim espiritualmente isolado. Existe um plano para salvar esses filhos lá no Nandex, indóceis e poucos sábios, e muitos já se valeram desse aprovisionamento de misericórdia. Todavia, nunca mais poderão de novo funcionar nas posições em que falharam. Após a reabilitação, são designados para tarefas de custódia e os departamentos da administração física.